já autoriza o professor aí. Tem uma evolução do tempo, Carlos. Bom dia, professor. Opa, bom dia. Acho que vai para a agenda. Exato. A gente está aqui, professor, só com alguns alunos, já já a gente vai se apresentar, só que a gente está fazendo a transmissão para o YouTube, a gente divulgou o link nas salas das turmas, então as pessoas podem assistir, mas elas não vão participar diretamente. Certo. Para ficar mais organizado, certo? Uhum. Bora lá. Essa é uma edição que a gente pensou, uma edição online do Café com Coordenador. Já fizemos 2 edições do Café com Coordenador. A primeira edição, inclusive, foi com o professor Arquimedes, lá na UF. A segunda edição foi lá na Nova FAP. E agora, por conta da pandemia e com essas novas demandas que surgiram, a gente decidiu fazer uma série de Café com Coordenadores online, com os coordenadores de todos os cursos. Então, ontem teve da FACID, hoje da UF, vai ter da Nova FAP, da IESVAP e da UESP, ao longo da semana. A gente, primeiramente, gostaria de agradecer ao professor Arquimedes por mais uma vez topar e estar aqui com a gente. A gente vai fazer assim, professor. A gente coletou as perguntas, a gente enviou formulários nos grupos das turmas de medicina da UF para a gente ver quais eram as demandas das pessoas. E a gente selecionou algumas perguntas, tinha algumas perguntas similares, então a gente selecionou aquelas pertinentes para a gente iniciar esse bate-papo, né? É mais uma conversa mesmo de esclarecimento, uma espécie de café mesmo com o senhor, para a gente ver, a gente ficar por dentro do que está acontecendo e também como a gente levar as demandas atuais para a gente saber se já tem algum plano de ação, alguma coisa desenvolvida, ou então para a gente pensar juntos alguma forma de resolver os problemas que tem no momento no nosso curso. Então, inicialmente vão ter grupos de perguntas, por exemplo, relacionados à paralisação por conta da pandemia, depois mais voltados para o internato, depois questionários mais gerais relacionados à infraestrutura e depois outros temas, que são perguntas mais isoladas. Pode passar aí. Vai completar a café. Faltam as perguntas, gente. Café de novo. Pode passar as perguntas já? Pode passar, para iniciar já. Então, vamos fazer logo aqui a apresentação. Eu sou o Enio Douglas, professor, sou acadêmico, todos nós aqui somos acadêmicos de medicina da UF, eu sou o atual presidente da SAMP, da Sociedade de Acadêmicos de Medicina do Piauí. Bom dia, professor. Sou Leandro, estou no 10º período e sou diretor cultural da SAMP. Bom dia. Bom dia, professor. Sou Vinícius, sou acadêmico de medicina do 7º período e sou diretor de marketing da SAMP. Isadora, tu tá sem Isadora áudio. tá sem som, tá sem áudio. Perdão. Bom dia, gente. Meu nome é Isadora. Eu curso o 6º período de medicina e sou membro da comissão de assistência estudantil do Centro Acadêmico Zenon Rocha, o K0. Bom dia, eu me chamo Valberto, eu sou da turma 90 e eu sou o diretor de pesquisa e extensão do Centro Acadêmico. Bom dia, professor. Eu sou o Ícaro, sou do 2º período e sou do marketing do Centro Acadêmico Zenon Rocha. Bom dia, professor. Eu sou Luana, eu também faço parte do 6º período e aqui eu estou representando a IFMSA como diretora de Educação Médica. Então, agora a gente vai iniciar. A Isadora vai fazer as primeiras perguntas. Pode passar, Vinícius.
Então, professor, como o Enio já explicou, as perguntas vão ser em grupos, né? A gente separou elas em grupos e aí eu vou começar com esse primeiro tópico. Esse primeiro tópico diz respeito a questões relacionadas com a paralisação pela pandemia. Eu vou ler as perguntas todas de uma vez e o senhor pode ficar à vontade para responder. Então, a primeira pergunta é: quando iniciará o planejamento do retorno às aulas, os alunos poderão acompanhar, participar desse processo de perto? A segunda pergunta: como será o processo de retorno às atividades acadêmicas de medicina, em especial no Hospital Universitário, HU? Terceira pergunta: qual a justificativa para a desorganização da oferta das disciplinas no calendário especial, que seria o 2020.3? Quarta pergunta: já existe alguma proposta de novo calendário acadêmico com retomada das atividades para o curso de medicina de forma presencial? Se sim, o novo período teria também 100 dias letivos, assim como estava previsto para 2020.1, antes da suspensão das aulas? Nesse novo calendário, o período para férias de discente seria muito afetado? E a última pergunta, quinta pergunta: já existe algum esboço de como regularizar os semestres perdidos? É provável que haja adiamento na conclusão do curso para determinadas turmas? Deixo a palavra com o senhor, professor Arquimedes. Professor Arquimedes, o senhor está sem som. Liguei agora. Então, bom dia a todos, né? Quanto à primeira pergunta, quando iniciar o planejamento, né? Esse planejamento ele já está sendo feito pela PREG. O problema é que nós entendemos que esse planejamento devia ser feito pelo MEC. E assim, não existe uma diretriz muito clara do MEC com relação a esse retorno. Então, nós ficamos sempre na dependência das autoridades estaduais. Então, existe planejamento, mas ainda não existe uma data fixa para o retorno às aulas presenciais. Mas eu imagino que, como está sendo colocado, esse retorno deve ser ao final de setembro, começo de outubro. Na minha coordenação, eu sempre fiz a coordenação junto com os alunos, as reuniões sempre são abertas, inclusive o planejamento. Agora, meio quem está fazendo um plano de trabalho para o retorno do internato, a gente está fazendo juntamente com os representantes do CASERO, né? Então, a primeira pergunta seria isso: tem o planejamento, ainda não tem uma data definida de retorno às aulas. Esse planejamento está incluído um retorno que a gente chamaria de híbrido. Parte das aulas principalmente as aulas, a parte teórica seria feito por EAD, por à distância, e os laboratórios, aquelas aulas presenciais, vão ter que ser remanejados, feitos grupos menores para evitar a aglomeração. E os alunos vão participar desse processo. Como será o processo de retorno nas atividades acadêmicas do Hospital Universitário? Na sexta-feira passada, nós tivemos uma reunião que, na verdade, eu encaminhei um link para o reitor de como estava sendo organizado o retorno às aulas do curso de medicina em São Paulo, que foi autorizado lá pelo governador Dória. E quando eu mandei esse link para ele de internet, de notícia de internet, ele pediu para a gente marcar uma reunião e foi logo marcada, logo em seguida as eleições. O Hospital Universitário já iniciou o retorno das atividades da residência médica, né? E o próximo passo é iniciar o retorno das atividades do internato. Uma vez que lá já começaram a abrir os ambulatórios, porque o colegiado entendeu
que para que houvesse o retorno das atividades era necessário, além das condições de biossegurança, de equipamentos, de proteção individual, a necessidade, né, de que o campo de estágio tivesse atendendo o paciente. É aquela história, não adianta você fazer o estágio de ginecologia no hospital universitário se não estava vendo as atividades do ambulatório de saúde da mulher. Então, com o retorno gradativo dessas atividades, já voltou à residência e o próximo passo já é o retorno do internato do curso de medicina, que vai funcionar como um piloto para os demais internatos dos cursos da área de saúde. Bom, tem as questões, além das questões de biossegurança, de equipamento de proteção individual, de ter os pacientes, a gente vai precisar da parte institucional, porque o internato ele é um componente curricular, então tem que passar um novo início do internato com um calendário, isso tem que passar pelo CPEX, para que possa entrar no SIGA e possa fazer o encaminhamento. Não é só chegar e dizer, pode retornar às atividades. Então, isso aí já está sendo planejado no HU. Como vai voltar? É lógico que vai ter essa metodologia híbrida, muito provavelmente outras metodologias de aprendizado. Talvez vai ter que utilizar muito o laboratório de habilidades médicas lá do hospital universitário, alguns cursos que estão sendo oferecidos para que compense a carga horária. Não vai ser necessariamente só o internato, o aprendizado direto com o paciente. Pelo menos foi programado assim para a residência e muito provavelmente vai ser programado assim para a volta do internato. Na quarta-feira agora, nós já vamos sentar lá no hospital universitário para começar a fazer o retorno fazer o plano de atividade para o retorno do internato. O internato, como um componente curricular, ele não pode voltar, por exemplo, só o internato do hospital universitário. Precisa que volte o internato na Fundação Municipal de Saúde e nos outros hospitais, no Hospital Infantil Lucídio Portela e na maternidade. Existe dificuldade que foram apontadas pelos coordenadores da área, tanto de retorno na prefeitura, nos hospitais, nos postos de saúde, e também dificuldade de retorno na maternidade e no hospital infantil. Agora, isso aí quem vai ter que, digamos assim, negociar esse retorno nesses outros campos de estágio vai ser a própria instituição, vai ser depois que nós montarmos esse plano de trabalho, o reitor vai conversar diretamente com essas estruturas, para que haja esse retorno das atividades, tanto do internato quanto da graduação. Bom, qual a justificativa para a desorganização da oferta das disciplinas no calendário especial 2023? Bom, o calendário de 2023 é um calendário especial que essa oferta ela não foi feita pela coordenação do curso, ela é feita pelos departamentos. E a gente agiu, gestor, junto aos departamentos. Por exemplo, o departamento de Libras, quando eles ofereceram uma turma, eles ofereceram para todos os cursos, não para o curso de medicina. A gente foi lá negociar especificamente uma turma para o curso de medicina e ela foi atendida. O período especial só poderia ser ofertado às disciplinas de caráter teórico, né? E que tem uma carga horária específica definida e que são ofertadas até o 4º ano, né? 5º e 6º ano na internato não foi oferecido. Então, houve desorganização porque houve realmente dificuldade, mas a oferta ela não foi feita pela coordenação do curso. Então, pode ser que em alguns períodos, hoje eu tinha uma professora conselheira falando lá que o filho dela, que é um dos alunos aí do curso, só conseguiu a disciplina de Libras. Eu digo, a Libras foi uma dificuldade que teve para
fazer. Mas esse período especial, primeiro que ele não era um período obrigatório, ele não vai, digamos assim, substituir um período normal, não vai substituir o período 2021, né? Então, realmente houve desorganização, porque é um período especial, nunca tinha sido ofertado, todas aquelas dificuldades do ensino à distância que ninguém estava, digamos assim, preparado. Mas as disciplinas que a gente pôde conversar foram ofertadas. Já existe alguma proposta de novo calendário acadêmico com retornada da presencial, né? Se sim, o novo período teria também 100 dias letivos. Quando tem toda a normativa do MEC, que eu acho que algum período vai poder ser encurtado. Algumas aulas vão poder ser encurtadas, até porque vai poder utilizar essas metodologias híbridas. O planejamento está sendo feito, mas é como eu falo, está muito na dependência da liberação das autoridades estaduais. Deixa eu ver mais. Com certeza o período de férias dos alunos vai ser encurtado, mas a ideia é ver se a gente termina o período 2022, pelo menos que termine aí em 2021, e que se possa iniciar 2 períodos em 2021, o 2021 e o 2021-2. Então, com certeza, férias discentes elas serão encurtadas. Já existe algum esboço de como regularizar os semestres perdidos? É provável que haja adiamento na conclusão do curso para determinadas turmas? Eu imagino que sim, né? O esboço já está sendo feito, já está sendo pensado. Quarta-feira agora, como eu falei, nós já vamos ter a reunião para isso aí, mas muito dessas coisas elas não dependem da coordenação do curso de medicina, depende da instituição como um todo e das autoridades do Estado. Alguma dúvida com relação a essas perguntas ou alguma que ficou, digamos assim, insuficiente, que eu também não tenho a resposta para todas as questões. Ninguém tem, na verdade, ainda. Temos. Gostaria de agradecer, professor, pelas A gente respostas. só fazer uns questionamentos aqui, Isadora, que aí estavam questionando, professor, em relação sobre essa participação dos alunos no processo aí, do planejamento de retorno às aulas, detalhadamente quem é que são os responsáveis, porque algumas pessoas questionam que não sabem se é realmente o pessoal do centro acadêmico que está envolvido nesse planejamento, se o senhor tem nomes das pessoas, e também falaram a respeito de que algumas matérias que são teoria e prática, na teoria ela tem a parte teórica e a parte prática, mas que na verdade elas praticamente não têm prática e mesmo assim elas não foram ofertadas. Embora elas na realidade, elas se constituam basicamente de teoria e mesmo assim elas poderiam ser ofertadas, mas não foram. Se não haveria uma forma de tentar adiantar essa oferta. Bom, com relação aos representantes discentes, são os representantes do Casero, né? E no internato, né, além dos representantes do Casero, um representante de cada turma, né, do internato. Esses são que vão participar digamos assim, do planejamento, né? Certo? O problema é isso, porque a disciplina, se ela não existe a parte prática, mas do ponto de vista de currículo, está lá colocado como os créditos práticos. E crédito prático não poderia ser oferecido dentro do ensino à distância. Tem que ser períodos especialmente teóricos. E, como eu falei, essa oferta ela é dada pelos departamentos. E os departamentos tiveram diversas, digamos assim, dificuldades de
de ofertar professores em grupo de risco, ausência de discente, férias discentes. Então, teve essa dificuldade. Exatamente por conta. Em alguns centros tinha docente afastado, docente que tinha adoecido pela pandemia. Mas, assim, o fato é que, pela lei, tinha que ser oferecido só as disciplinas com o componente teórico. Com o componente prático, por exemplo, a patologia. A patologia era uma disciplina que ela foi oferecida porque os códigos práticos poderiam ser dados por EAD, porque é basicamente lâmina, né? Quer dizer, então, isso aí foi aceito por essa justificativa que foi colocada. Mas o fato da disciplina ter componentes práticos já impede que ela tenha sido ofertada nesse período especial. Certo. A gente vai passar agora... Esse período especial, ele não foi pensado especificamente para o curso de medicina, mas para a universidade toda. Imagina alguns cursos que podem ser dados. Podia ser dado todo, até acho que um semestre, num período especial, não por conta da carga horária, porque o período era pequeno, mas o nosso curso é basicamente de disciplinas práticas. Então, mesmo as que foram oferecidas, o departamento tiver esse cuidado. O que pode ser oferecido foi, entendeu? Quer dizer, eu não vi, digamos assim, má vontade dos departamentos, não. Certo. Então, a gente vai passar agora para o próximo grupo de perguntas. Pode passar, Vinícius. Leandro. Bom dia, professor. Vamos dar continuidade agora com as perguntas do internato. Alguns o senhor já respondeu, mas se puder detalhar mais um pouco, seria bom. Está escutando? Estou escutando bem. Vou ler todas aqui. Como está o planejamento de retorno das atividades do internato? Existe algum indicativo de mudança na cobertura dos seguros de vida dos internos, no sentido de resguardá-los de pandemias, o que até o momento é um fator limitante do retorno dos estágios obrigatórios? Qual será o recurso utilizado para garantias de EPIs nos ambientes de prática, como hospitais e UBS? E, diante do problema relacionado ao ciclo do internato, como a diminuição da carga horária imposta recente pela UF, e agora com a paralisação devido à pandemia, não se mostra necessário termos um professor como coordenador exclusivo do internato, promovendo a interlocução dos coordenadores de ciclo e facilitando a resolução dos problemas? Certo. Bom, com relação ao planejamento do retorno das atividades do internato, como eu falei, a gente deu, digamos assim, o pontapé inicial na sexta-feira passada, né? Já estamos reunindo com alguns coordenadores de internato, conversando para ver como seria o retorno, e amanhã à tarde a gente já tem essa reunião no HU com todos os coordenadores para já, digamos assim, iniciar o plano de trabalho. Tá? Existe algum indicativo da mudança de cobertura? Nessa reunião da sexta-feira, eu pedi ao reitor e ele concordou que fosse convocada a professora Rosário, que é da Coordenadoria Geral de Estágios. A Coordenadoria Geral de Estágio, ela colocou a experiência lá da UFC, que ela citou, né, que eles começam a retornar, porque o seguro, na verdade, esse seguro é para acidente, ele realmente não cobre pandemia. Pelo que eu entendi, eles vão conversar isso aí, mas a ideia é que lá na Universidade Federal do Ceará, eles vão retornar, mesmo que esse seguro só cubra acidentes. Mas, digamos assim, essa é uma questão ainda que também está sendo, que vai ser discutida junto com o plano de trabalho que vai ser apresentado ao reitor. A reunião com o reitor parece que está programada para o dia 24, a gente já chegar com ele já com um plano de trabalho. Nessa mesma reunião, o reitor convidou o chefe, acho que da PRAD, que é da Pró-Reitoria de Administração, para falar dessa parte de equipamento de proteção individual. A UFP, ela produz alguns desses equipamentos de proteção individual,
Inclusive, ia chegar um equipamento que teria quase que capacidade industrial dessa produção de equipamentos. Então, muito provavelmente, esses recursos, esses EPIs, vão ser adquiridos com recursos próprios da universidade. Isso aí também, a necessidade desses EPIs, é uma das questões, né, que o colegiado colocou. O retorno ele fica, digamos assim, ligado a essa necessidade de fornecimento dos equipamentos de proteção individual, tanto para o corpo discente quanto para os professores. A segunda questão. Bom, o coordenador exclusivo do internato era a professora Ione, né? Mas por vários motivos houve algum problema com relação ao que houve na turma e a professora Ione entregou essa coordenação do internato. A gente tem assim dificuldades que alguns professores assumam coordenações, tanto de departamento quanto a coordenação de internato. Inclusive, a coordenação do curso, eu estou, tipo, temporário. O meu mandato, acho que terminou em junho, e ele foi prorrogado até que possa ser feita uma nova eleição. Então, para todos os efeitos, por exemplo, na cirurgia geral, o coordenador do internato, nós tínhamos que colocar 2 coordenadores, que é a professora Kátia e o professor Lira. Mas, na prática, quem acaba, digamos assim, assumindo a coordenação do internato é o professor Raimundo Júnior. Oficialmente, ele não está podendo assumir, porque está realizando doutorado. Então, essa questão de um coordenador específico para o internato é porque não está havendo realmente interesse de um coordenador exclusivo para o internato. Mas eu tenho contado, assim, com a boa vontade da professora Ione, ela tem feito boa parte dessa função de uma forma informal. Algum questionamento, pessoal, relacionado ao internato? A gente vai, então, vamos passar para o próximo tópico. Surgiu uma dúvida aqui. Surgiu uma dúvida? Fala aí, no YouTube, se a carga do internato realmente foi reduzida e como foi isso? Para o pessoal que ainda não está no internato, que não está sabendo bem o que aconteceu. Não. Em termos de carga horária, ela não deve ser reduzida, a carga horária. O que pode ser colocado é o modo de fazer essas atividades, né? Principalmente com ensino à distância, alguma coisa de extensão, ele pode ser utilizado para não diminuir a carga do internato, mas para compensar. Então, não tem essa previsão, pelo menos já sacramentada, que vai reduzir a carga do internato. Porque até para reduzir a carga do internato, teria que modificar o projeto pedagógico do curso, entendeu? Da graduação é provável que vá, mas no internato eu acredito que teria que modificar o projeto pedagógico do curso e isso aí também ainda não foi definido. Inclusive, quando nós fomos sentar agora, a ideia é realizar toda a carga horária do internato. Que pode ocorrer assim, nos ambulatórios. Vamos supor que o internato X tenha 4 dias de ambulatório, por exemplo. Vai dividir as turmas e só vai ficar, uma turma vai só participar de 2 dias no ambulatório. E aí a outra carga horária para compensar, talvez seja realizado uma outra atividade não presencial.
Certo, então a gente vai passando. Se surgir mais alguma pergunta, a gente volta no final, que a gente deixou um espaço reservado para as dúvidas. Pode passar aí, Vinícius. Viu, pessoal? Eu preciso colocar algumas coisas, porque, assim, como eu falo, essa regulamentação, principalmente muitas dessas portarias, elas eram para vir do MEC, essas orientações, e elas não estão chegando. Então, quando a gente sentar, começar a ver, que a gente vai ver essas portarias e vai ver se existe essa possibilidade de redução, essa coisa toda. Mas o que eu sei até então é que não teria essa redução de carga horária, não. Infraestrutura, né? Isso, pode iniciar aí. Eu leio mesmo? Ou tu vai ler aí? A Luana vai ler. A gente vai abordar algumas questões que estão relacionadas à infraestrutura e que não são desse momento nosso atual, já vem de bastante tempo. Por exemplo, desde os períodos anteriores à pandemia, a falta de material, como cabos de áudio e vídeo e adaptadores nas salas, ela frequentemente resulta em atraso nas aulas e, geralmente, alguns alunos eles tomam a iniciativa de comprar esses materiais por conta própria. E a ausência desses instrumentos muitas vezes já foi usada por alguns professores como uma justificativa para eles não ministrarem a aula. Então, existe alguma previsão ou algum planejamento para a aquisição desses equipamentos do curso? A segunda pergunta diz respeito a salas. Os alunos do curso, como todo mundo já sabe, eles continuam assistindo aulas em salas cedidas, agora pelo Departamento de Morfologia e Fisiologia. E pergunta se está sendo trabalhada alguma alternativa de melhor alocação e o que tem sido feito para conseguir um espaço físico próprio para a medicina. Então, Luana, nessa campanha para reitor que teve agora, eu, como coordenador do curso, eu fui procurado por 3 candidatos, pelo professor André, pelo professor Gildásio e pela professora Nadir, né? E com os médicos também que eles se reuniram, digamos assim, a principal reivindicação do curso de medicina foi o espaço físico para o curso, o endereço, né? E a aproximação entre o curso Centro de Ciências da Saúde e o hospital universitário, porque existe assim, uma percepção de que não existe uma integração muito importante entre a universidade, né, entre o curso de medicina e os cursos da área de saúde, do CCS, e o hospital universitário. Então, foi isso que foi colocado e que eu coloquei também para esses candidatos, esses 3 candidatos. E nós precisamos do endereço, né? E que precisamos estar próximos ali ao hospital universitário. Já dessa gestão atual, já vem sendo pensado o projeto da transferência do Centro de Ciências da Saúde ali para a Pró-Reitoria, ali perto do HU, né? E o reitor garantiu que esse projeto ainda existe, entendeu? Quer dizer, quando eu falei para um dos professores que era candidato, o que eu coloquei é que a gente não pode esperar porque o HU tem uma gestão diferente. Eles não vão abrir, a EBSER não vai abrir os espaços do HU para a gente. Então, a gente tem que chegar, forçar essa aproximação com o HU. Eu digo, sei lá, construindo anexo, construindo salas ali próximo para que a gente possa estar dentro do HU. Então, seria essa mudança do CCS para a Prex, que era para ser logo, entendeu? Quer dizer, e aí começa a pandemia, e aí atrasa, aí agora a eleição para o reitor, mas o professor Arimatea garantiu que o projeto já está em andamento, que faltava alguns ajustes para a transferência da outra pró-reitoria lá para o espaço da morfologia, mas digamos assim, o planejamento que existe aí, saída do CCS lá para a Prex, né, para que fique próximo e que tenha sala lá e que o curso de medicina possa funcionar lá.
Futuramente existe um projeto da própria Faculdade de Medicina, mas isso assim é promessa de campanha, não tem nada ainda esboçado. E conversando com o professor André, ali perto do Colégio Agrícola, porque no projeto inicial do HU existiu o projeto de uma unidade básica de saúde para que o internato fosse feito nessa UBS, que mesmo administrada pela Fundação Municipal de Saúde, existisse uma coordenação científica da própria universidade, para que os internatos da área de saúde pudessem ser feitos lá. Então, existe essa previsão de que a gente tem esse espaço, né, e que mudamos de sala lá da fisiologia, né, para a PREX. E existe também a ideia de um espaço físico digno, né, como seria a construção da Faculdade de Medicina, mas isso aí é mais uma promessa de campanha do que existir um projeto em si. Certo? Certo. Tendo em vista que essa parte do projeto de local, ele existe, mas não tem previsão, como que a gente poderia fazer essa parte inicial dos materiais, que seria uma coisa mais viável para ser feito a curto prazo? Você fala dos materiais, dos equipamentos? Isso. Você fala os cabos, aquelas coisas todas lá na própria fisiologia, né? Até mesmo sala, por exemplo, porque nossas aulas, elas geralmente iniciam às 7 horas, e nem sempre a pessoa que abre o departamento está lá às 7 horas. A gente não consegue, às vezes, nem entrar na sala. Como eu falei, isso aí vem sendo debatido já nas reuniões do departamento, foi debatido em reunião com o reitor, foi debatido em reunião com os candidatos a reitor, entendeu? Quer dizer, isso aí tudo eles falam até que é fácil de resolver. O problema é que promete e aí depois não dá continuidade a isso. O que ocorre também, Lanessa, são questões que eu reputo até como questões políticas mesmo, entendeu? Quer dizer, e é que essa campanha aí pode eventualmente ter acirrado. Eu acho que encerrado a campanha, aí eu acho que isso aí possa ter uma melhor resolutividade, entendeu? Mas existe essa dificuldade de conversa com questões políticas. E o CCS, infelizmente, ele não está bem representado na atual gestão, apesar de que a professora Nadir, ela é do Centro de Ciências da Saúde, mas eu vejo isso mais como uma questão de poder mesmo, entendeu? E o CCS não está representado na gestão, eu acho que eu coloco assim, mais uma questão mesmo de poder. Professor, realmente é complicada essa questão das salas, porque não que tenha uma importância maior de um curso em relação ao outro, mas acredito que o curso de medicina seja um dos mais antigos da instituição, e a gente vê que tem prédios, por exemplo, do curso de biologia, prédios do curso de física, que no caso era o reitor anterior, acho que ele era professor de física. Então, realmente, eu acho que tem que ter mais uma cobrança por parte tanto de nós acadêmicos, como também da coordenação, de realmente reivindicar um prédio, porque se alguns cursos têm, eu acredito que todos os outros, sem exceção, têm o direito de ter. E a partir do momento que alguns cursos específicos têm seu espaço físico, como a enfermagem tem, a odontologia tem, a medicina já não tem. E a partir disso, tem alguns prédios. Por exemplo, a gente sabe que tem um prédio que foi recentemente construído muito bom, que é o prédio de morfologia. Então, ao invés deles contemplar todos os cursos, já que alguns têm, eles passam a dar prédios para determinados departamentos. Então, eu acredito que deveriam escolher ou uma via ou outra, ou para os departamentos ou para os cursos. Porque dá para alguns cursos e depois dá para alguns apartamentos e o nosso curso, no caso, fica prejudicado. Aí, sem o CCS lá na instituição, fica complicado até a questão do relacionamento entre os próprios estudantes. A gente não tem um espaço físico para o centro acadêmico, para a gente fazer nossas reivindicações, uma sala para o caseiro, uma sala, até tem a sala da atlética, mas fica isolada. Aí termina que o curso de medicina perde muito em questão de engajamento justamente por essa separação. Aí eu acho que isso seria importante, eu não sei como o senhor falou em relação ao seu mandato, que já passou, né? O senhor está pro tempore.
mas repassar essas demandas para o próximo coordenador que venha a ser, quem vai assumir, principalmente essas coisas que já são coisas bem antigas e que a gente tem que, pelo menos, iniciar a tentativa de um plano para resolver, porque senão esse problema vai se perpetuar aí por anos e anos e nunca vai se resolver. E essa questão dos carros e adaptadores são coisas assim bem basais que, infelizmente, não deveriam acontecer, não só em relação ao curso, à coordenação de medicina, mas como a reitoria como um todo não deveria permitir que isso acontecesse. Mas a gente sabe que o senhor várias vezes se prontificou, tanto é que eu estava em uma aula, era para ser aula do senhor na neurologia, a gente não tinha sala e a gente foi parar na reitoria, a gente entrou, conversamos, mas infelizmente são coisas pontuais e que não tem progresso, né? Olha, mas quando a gente fala assim, não tem representatividade, essa crítica ela não é a ninguém assim, a uma pessoa específica e especial, não. Para você ter uma ideia, dia desse alguém perguntou, tem algum médico no comitê gestor da crise da pandemia da universidade, que é um médico, que é o gestor lá? Não tem. Do curso de medicina, não tem. Aí, pensa, por que não tem, então? Esse comitê gestor de crise, ela pegou os representantes dos centros, tá certo? Os representantes do centro. O representante do CCS no CPEX, né, é da farmácia. E por que não é um professor do curso de medicina e da farmácia? É porque na hora das eleições, os professores médicos não participam. Eu achei até, digamos assim, não é crítica não, eu achei até assim, digamos assim, estranho o professor Marcos Sabri querer ser candidato a reitor da universidade, não sabe? Porque normalmente médico não está participando da vida da universidade, da vida acadêmica, com essa interlocução toda, de forma de conhecer a universidade e participar das decisões administrativas. E na reunião lá que a professora Valesca, que é uma excelente pessoa, uma excelente professora, que ela se candidatou e foi eleita, nenhum dos médicos quis se candidatar a ser o representante do CCS no CPEX. Então, os professores médicos, eles têm, pelas peculiaridades, por isso que eu digo, a crítica ela não é muito importante, não, mas não participa muito da vida da universidade. Tanto é que você coloca, tem lá na previsão do regimento do internato, um coordenador do internato geral. Mas depois que a professora Ione saiu, ninguém se dispôs a assumir a coordenação do internato geral. E o coordenador da clínica cirúrgica foi colocado o professor Lira, porque ele é o decano, mas não tinha também candidato para assumir a coordenação do internato. Então, o professor Lira teve que assumir por conta de regimento da universidade. Já que não tem ninguém, o decano tem que assumir até que haja uma nova eleição ou que apareça um interessado. Certo. Então, como você está falando, mais uma falta de engajamento geral dos professores médicos, né? Não exatamente de alguém específico. Acho que cabe a nós, tanto nós que estamos aqui presentes, como todo mundo que está assistindo, fazer mais não só essa cobrança, mas também esse estímulo aos nossos professores para que eles venham para dentro, para que nos ajude a resolver alguns problemas. A gente sabe que tem alguns professores mais engajados, como o professor Arquimedes, que sempre está disposto a nos ajudar, a professora Lia também, que nos ajuda a resolver vários problemas. Infelizmente, realmente, a gente sente essa falta aí da classe, tanto estudantil de medicina, quanto dos professores. Pela própria formação de interesse. Eu imagino que a professora Valesca, como eu falei, é competente, dedicada, entendeu? Quer dizer, eu imagino que ela viva só a universidade, entendeu? Enquanto que o médico, sei lá, tem a universidade, mas tem o consultório, as outras coisas, os outros empregos, entendeu? Quer dizer, então, às vezes ele não é aquela dedicação
exclusiva à universidade. Então, como eu falei, não é uma crítica específica à pessoa, mas talvez o próprio professor médico que tem essas características, essas peculiaridades, e às vezes a pessoa é um excelente otorrinolaringologista, oftalmologista, mas ele não gosta de fazer gestão, não gosta de participar de gestão. Só um detalhe que o senhor falou, que eu gostaria de abordar, já já a gente vai passar para a questão dos outros temas, que são perguntas mais, cada um isolado em um tema específico, que o senhor falou em relação à reitoria, que teve agora a atual eleição, e é uma dúvida mesmo, porque foram 5 chapas, né? E tivemos aquelas 3 mais votadas, a do professor Viriato, a da Nadir e a do André, que tem toda aquela ponderação de discente, docente, técnico, que altera a votação. A gente queria saber que é o presidente da República que faz a escolha, de fato, de quem será o reitor. Mas ele tem que respeitar uma chamada lista tríplice, por exemplo, das 5 chapas. Realmente, somente os 3 mais votados estão aptos a ser escolhidos pelo presidente ou não. Ele pode escolher, se o senhor sabe nos dar essa informação, se ele pode escolher qualquer um dos 5, se provavelmente se o senhor também já sabe adiantar qual deles ele vai escolher ou se não, se realmente a gente tem que esperar esse posicionamento. Não, o que eu sei assim, que os presidentes, normalmente, eles respeitam a lista tríplice, né? E geralmente escolhem o primeiro colocado. No caso, o que se espera é que, muito provavelmente, o escolhido vai ser o professor André, porque foi o primeiro colocado. Mas o presidente, o ministro, pode escolher qualquer um, inclusive fora da lista tríplice, entendeu? Quer dizer, não é obrigatório, não, entendeu? Quer dizer, isso aconteceu já em algumas universidades em que o escolhido não foi o primeiro da lista. Infelizmente, isso aconteceu no ano passado, já pelo atual presidente, acho na Federal do Ceará. Ele escolheu um que só teve 4%. Então, realmente, não dá para a gente ter certeza que ele vai respeitar, no caso, né? Não. Pode passar para os outros temas, então, Vinícius. Agora o Valberto que vai fazer os questionamentos. Bom dia, professor Arquimedes. Eu me chamo Valberto. E aí a gente vai falar um pouco sobre outras perguntas que não se encaixam em único eixo. E aí eu vou ler pergunta por pergunta e o senhor vai responder cada pergunta isolada. Então, eu vou ler a primeira pergunta e dar um tempinho para o senhor responder. Pode ser assim? Pode sim. Pois embora. Poucos professores médicos fazem iniciação científica, tipo PIBIC, CV. A título de exemplo, o Departamento de Clínica Geral tem apenas um professor presente nos editais dos últimos anos. Que alternativas poderiam ser propostas para aumentar as oportunidades de iniciação científica para os alunos? Então, na verdade, essa é uma questão que ela existe, né, com relação aos professores, mas existe também com relação aos alunos. Vários alunos me procuram lá para fazer trabalho científico e na hora que a gente pede o trabalho, ele já não tem tempo e desaparece, entendeu? Mas esse PIBIC, ele é importante que os professores participem, até por uma questão de progressão na carreira universitária. Como foi feito esse novo plano de carreiras, para você ascender na carreira, você tem que ter essa participação científica. Por exemplo, eu estou passando de professor associado 1 para professor associado 2, eu só passo se eu tiver trabalho científico publicado. Então, eu tenho que ter uma produção científica. Não posso ficar só na assistência. Então, eu acho que esse é o incentivo que está tendo. Eu noto que tem aumentado assim, a participação de professores em PIBIC. Pelo menos é a percepção que eu tenho. Mas eu posso, digamos assim, ver isso aí, dar uma checada. Agora, o que realmente existe de incentivo é exatamente isso, a progressão funcional do professor. Você passar de classe, e essa progressão funcional implica em aumento de salário. Então, eu imagino que isso aí, cada vez mais, os professores vão, digamos assim, participar disso, porque é o modo de você progredir funcionalmente e financeiramente na universidade.
O senhor sabe dizer onde é que os alunos podem ter acesso a esse plano de carreira para saber o que o professor precisa ser feito para progredir? Eu acho que isso deve ter, inclusive, na página da universidade, entendeu? Quer dizer, como passa de... Por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu já entrei com doutorado. Aí eu entrei como adjunto 1, né? Depois passei de 1 para 4, estou como... nessa categoria 1, estou passando para 2. É a cada 2 anos que ocorre essa progressão. Então, existe esse plano de carreira, eu não sei se um link assim específico, mas tem como a gente ver isso lá na universidade, lá na preg, entendeu? Quer dizer, isso aí é possível. Eu não te diria assim o link onde você encontra, mas tem isso sim, viu? Tem um plano de carreira da universidade toda, não é só para o curso de medicina, não, é de toda a universidade. Tá bom, vamos para a segunda pergunta. O que fazer ao lidar com um professor arbitrário que se recusa a corrigir questões de prova, mesmo com alunos entrando com um pedido de correção de acordo com o regulamento da UF, apresentando referências de livros renomados e de guidelines atualizados? O que fazer? Normalmente, isso aí tem que tudo entrar com um processo e uma requisição junto da coordenação. Os casos que têm chegado na coordenação, eu tenho conseguido assim, lidar com professores. O que ocorre é que o caso não chega na coordenação. Às vezes o aluno pode se sentir meio tolhido, com medo de depois enfrentar alguma represália, alguma coisa assim, entendeu? Mas o que chega na coordenação, a gente tem dado prosseguimento. Inclusive tem acho que numa disciplina, acho que na imunologia, se eu não me engano, né, que está correndo um processo administrativo contra a professora, porque nós demos o encaminhamento à coordenação do curso. Certo. E a última pergunta é: qual a justificativa para as eleições da medicina UFPEN serem majoritariamente formadas por chapa única? O senhor considera um exercício democrático saudável ou um reflexo da falta de transparência e mobilização da classe médica no processo? Deu para entender? Qual a justificativa para as eleições de medicina da medicina serem formadas por chapa única, né? Uhum. Como eu te falo, talvez seja a questão do engajamento, né? Por exemplo, para coordenador de medicina, até agora a única pessoa assim, que manifestou interesse em concorrer foi a professora Lia, né? Mas eu acredito que quando ocorrem chapas únicas, é exatamente por conta de interesse. E às vezes acontece. Eu lhe digo assim, sincero, entendeu? Vamos supor que eu tenho o desejo de concorrer ao CCS, tá? Dependendo, se eu tiver algumas pessoas que sejam candidatos, eu não gostaria de concorrer contra determinados professores, amigos, essas coisas todas. Então, eu acho que essas chapas únicas é exatamente por conta disso. Primeiro, pela falta de engajamento e falta, digamos assim, de interessados. Os motivos da falta de interesse são vários, entendeu? Quer dizer que alguns eu acho que nem coloco. Agora, é lógico, se você tem a democracia, né, quanto mais candidatos, mais democrática a escolha, mais representatividade a pessoa vai ter. Por exemplo, eu fui candidato 2 vezes a coordenador, fui candidato sozinho em chapa única, porque não apareceu candidatos, apesar de que o processo de eleição ele é público, ele é transparente, entendeu? E eu fui eleito com voto de poucos colegas
professores e também com voto de poucos alunos, entendeu? Quer dizer, então, eu, no fundo, eu sou um coordenador, mas eu não tenho assim, aquela representatividade tão grande, porque, apesar de chapa única, eu não sei se alguns deixaram de votar porque já que é tu candidato mesmo, tu meio que vai ser eleito, então alguns alunos e alguns professores não participam da eleição também. Então, com certeza que isso compromete a representatividade, entendeu? Na sua visão, como é que o senhor acha que a gente pode aumentar esse engajamento da população, tanto estudante, discente, quanto docente? Bom, eu acho que a participação dos discentes, acho que o próprio Casero pode estimular, porque é uma... Eu sempre me pautei fazer uma coordenação junto com os alunos, que eu entendo que tem que ser assim. Eu imagino que eu sou mais coordenador de alunos do que coordenador de professores. A estrutura hierárquica da universidade, quer dizer, digamos assim, quem tem uma autoridade, você pode usar esse termo, uma autoridade maior sobre os professores, são os chefes de departamento. E eu não sou o chefe do chefe de departamento. Então, a coordenação do curso está meio que dispersa no organograma lá. Já chegou alguns professores que disseram assim para mim, mas tu é coordenador de aluno, tu manda, entre aspas, né? Tu manda nos alunos, não manda em nada aqui no departamento, entendeu? Quer dizer, então, uma das coisas que seriam, digamos assim, seria um fortalecimento no organograma da coordenação, para que a coordenação pudesse ter, digamos assim, mais poder. Eu tenho eu faço mais uma mediação do que realmente poder. Por exemplo, nos cursos de farmácia, de odontologia, que praticamente só tem um departamento e a coordenação, então é a coordenação que, digamos assim, que tem uma supremacia em cima do departamento. Então, essa estrutura da organização do curso de medicina do CCS, eu acho que a coordenação ela fica meio que, digamos assim, num hiato aí do organograma, que se você perguntar quem é o meu chefe, quem é o chefe do coordenador do curso de medicina, e quem são, digamos assim, os comandantes. Então, é uma função mais de mediação. Então, muita coisa que o curso de medicina não faz, a coordenação não faz, é porque ela não tem esse poder no organograma da universidade. E os alunos, eu acho assim, é a questão do engajamento mesmo, de participação na vida da universidade. Talvez os professores de medicina, eles não sejam tão engajados na vida da universidade, porque talvez como alunos eles também não foram, entendeu? Quer dizer, a gente fala, a nossa carga horária é grande, é puxada, etc, mas é uma crítica que eu acho que a gente tem que absorver como curso, como professor, como aluno, entendeu? Quer dizer, parece que não é do nosso feitio, assim, se ater muito e participar dessas questões do curso e da universidade. Para você ter uma ideia, quantos alunos você acha que estão assistindo aqui a nossa conversa? Quantos aí, Vinícius? Uns 45. 45, mas nós... Nós temos quase 50 alunos assistindo, fora os que estão assistindo por aqui em outros cantos. Até que está em uma boa quantidade, mas comparado ao que realmente deveria estar, nós somos 40 alunos por turno, então quase 500 alunos. Em torno de 500 alunos na instituição, né? Então, realmente tem que estar. É uma maior preocupação, tem 10% dos alunos assistindo. Então, isso é uma crítica que a gente faz, a gente mesmo, talvez seja da formação do médico, entendeu? Quer dizer, eu não sei dizer assim, mas eu imagino que o pessoal da área de humanas, eles são, digamos assim, vivem mais a universidade. Por exemplo, o centro acadêmico, ainda existe centro acadêmico da universidade? Não tem? É centro acadêmico que chama? É o DCE, diretório. né? Diretório, né?
Tem representante do curso de medicina, do diretório, do central dos estudantes? Tem um. Tem um, né? Quer dizer, então eu acho que é uma questão mesmo do curso, talvez do nosso feitio, mas que é lógico, a gente tem que participar, entendeu? Quer dizer, e todo mundo concorda que deve participar mais, mesmo os professores que não estão, quando a gente faz a crítica, quando a gente coloca a crítica para um grupo, não para uma pessoa específica, todo mundo concorda que deveria mesmo mais participar da vida da universidade, porque, bem ou mal, alguns professores estão na universidade como se a universidade fosse um plus, digamos assim, na renda dele, é só um plus, não é a fonte de renda principal. Então, para alguns professores que a universidade é a fonte de renda principal dele, normalmente ele participa mais, ele se interessa mais, até porque para ter essa ascensão essa ascensão funcional, que é tanto funcional quanto financeira, ele precisa participar mais da vida da universidade. Parece que os professores médicos, eles deixam para fazer isso mais quando estão praticamente só na universidade e que já estão até aposentados de outras fontes de renda. Normalmente, o que eu percebo, eles deixam para se interessar mais por final da atividade acadêmica. Eu posso estar falando besteira, é alguma coisa que é a impressão que eu tenho, entendeu? Pode ser que alguém vá achar que eu estou sendo injusto, assim, na crítica, mas como eu estou falando, eu não estou fazendo uma crítica a uma pessoa específica, mas a uma classe toda. Certo. Pode passar para o próximo slide. Muito bem, professor. Dando prosseguimento aqui, a próxima pergunta, ainda no âmbito dos outros temas, qual o plano de articulação e trabalho da coordenação de medicina com a nova reitoria da UFP, visto que a quantidade de demandas não supridas do curso, como a transferência do CCS para o interior do campus Ministro Portela? E a segunda pergunta, quais os planos do senhor para o restante da sua gestão como coordenador? Bom, alguém aí sabe em que eu voltei para reitor? Quem foi o meu candidato a reitor? Não. Então, eu fiz questão assim, que é lógico que eu votei no candidato como professor, né? Mas como coordenador do curso, eu deixei muito bem claro que não ia fazer campanha por ninguém, entendeu? Até porque o coordenador, e isso desde que eu entrei na universidade, eu percebo, precisa haver um alinhamento entre o CCS, a coordenação do curso de medicina, com a reitoria. Como eu falei, por uma questão de espaço, de poder. O que os outros cursos conseguiram, só conseguiram quem esteve alinhado com a reitoria. Quem esteve contra politicamente não conseguiu, digamos assim, alocar esses recursos. Então, eu acho que o coordenador do curso, e inclusive havia a ideia de que o diretor do CCS não iria ter mais eleição para diretor do CCS, que ele seria indicado pelo reitor. Mas parece que isso aí não foi à frente. A ideia era que a eleição ia ser só para o reitor, e o reitor eleito, né, indicaria o vice-reitor e indicaria toda a administração superior, incluindo os centros. Mas eu acho que precisa realmente haver essa articulação para que o reitor ele sinta que o CCS faz parte da universidade, faz parte da reitoria, porque todos entendem que o curso de medicina digamos assim, um dos cursos mais vitrine da universidade. E como é que o curso, que é até mais antigo do que a universidade, ele não tenha uma área física, ele não tem uma sede, né? Todos os candidatos com quem eu conversei concordam com isso, que o curso tem que estar dentro do campus, que a ideia inicial é que seja transferido lá para a Prex, tá bom?
Então, o que eu acho é isso, que realmente precisa ter uma articulação entre o diretor do centro e a reitoria, independente de quem vai eleito para reitor. Que o reitor, ele se sinta que também é reitor do CCS e reitor do curso de medicina. E os meus planos para o restante da minha gestão, como eu falei, a minha gestão ela já terminou, eu estou temporário aí até que ocorra uma nova eleição. Então, quais são os meus planos? É tentar passar essas reivindicações, esses pleitos que vocês têm para o próximo gestor. Infelizmente, a gente vai ter que passar para ele uma nova mudança de projeto pedagógico do curso, que eu participei dessa mudança de projeto pedagógico 2 vezes. Nós tivemos, às vezes, até 4 ou foi 5 currículos correndo ao mesmo tempo. Então, o que eu gostaria de entregar para o próximo reitor era um currículo só, mas vai ter que fazer uma nova mudança de PPC para que as atividades de extensão elas passem como um componente curricular. Então, a atividade de extensão ela vai ter que retirar um pouco do internato, retirar um pouco do restante da graduação para entrar na carga horária da gestão. E, se possível, já entregar para o próximo coordenador uma sala lá na Pretes, próximo ali ao hospital universitário, com a nossa sala de aula lá, que tenha pelo menos um funcionário para receber vocês, para abrir a porta no horário determinado, que o professor que chegue lá tenha um apoio técnico, tanto de gestão quanto de gráfica, para eventualmente fazer uma impressão de frequência, alguma coisa, que tem uma sala lá. Eu, às vezes, quando eu chego mais cedo na universidade, eu fico esperando dentro do carro para poder chegar na turma, mas que tem uma sala lá que possa receber o professor, de preferência com um cafezinho lá que possa ser servido, entendeu? E que tenha um ambiente melhor de acolhimento para o próximo coordenador e um acolhimento melhor para vocês também. Então, esses seriam os planos que eu teria como final aí de gestão para o próximo coordenador. Professor, a gente na SAMP, quando a gente faz a troca da gestão, a gente sempre meio que deixa detalhado o que foi que a gestão desenvolveu, para ver como é que alguns problemas que são sempre recorrentes, para até facilitar na resolução para as próximas gestões, e também a gente deixa escrito ideias, justamente para a gente tentar fazer um desenvolvimento, alguma coisa progressiva. Então, acho que realmente seria importante o senhor passar para o próximo coordenador essas demandas, no caso do espaço físico, por exemplo, que já são coisas assim bem antigas, que a gente já tentou iniciar a resolução, mas que a gente tem que tentar, de forma mais efetiva, cair em cima mesmo, tanto os estudantes como os professores, tentar aumentar esse engajamento. Acho que tem alguns questionamentos que tiveram no YouTube que o Vinícius vai fazer para o senhor. Sim. Aqui, existe algum plano de ação para diminuir o atraso que já é de 5 meses na formatura dos discentes, em especial alunos do internato cuja formatura está próxima? Seria viável uma reforma curricular? Então, Vinícius, aí como eu falo, essa diretriz ela tem que vir do MEC, né? E até então o MEC não sinalizou. O que foi sinalizado era a extensão das aulas, né? De modo remoto até o final do ano, entendeu? Quer dizer, então isso aí ficou muito em aberto. Quando você pergunta como é que vai ser isso aí, como é que vai ser trabalhado, carga horária, essa coisa toda, é tudo, digamos assim, eu acho que vai ser assim, ainda não tem ainda nenhuma normativa, vai poder reduzir ou não a carga horária. Como eu te falei, nós vamos sentar agora na terça-feira com o pessoal da gestão, com essa coisa toda, para começar a definir esse plano de trabalho para o retorno do internato. O retorno das atividades presenciais, eu imagino que está sendo
tratado já a nível da pró-reitoria, e informalmente, quer dizer, ninguém nunca me mandou o papel, informalmente o que eu sei é que está sendo trabalhado para o final de setembro e início de agosto, que vai coincidir mais ou menos com o final do período especial. Certo. Outra pergunta aqui é se vai haver um período de readaptação no retorno às aulas, ou vão retornar exatamente de onde foram paradas, porque nós tivemos 2 semanas de aula e aí pararam. Isso aí eu acho que já é um consenso, vai retornar de onde parou, entendeu? Quer dizer, e que a carga horária que foi já dada, ela vai ser aproveitada, vai ser computada, entendeu? Isso aí é mais ou menos um ponto pacífico. Quando retornar, já é utilizando a carga horária que foi dada. É porque ninguém pode perder mais tempo, né? Mais alguma, Vinícius? Tem 2, mas foram relativamente semelhantes às que já foram apresentadas. Me perguntaram aqui, professor, em relação a como é que a gente poderia incentivar esses professores a se candidatarem e se a gente poderia contar com o senhor em uma espécie de campanha de mobilização para aumentar esse engajamento nas próximas eleições para coordenador. A gente poderia ver mais para frente algum evento organizado pela SAMP, pelo Centro Acadêmico, o CASEP, por todas as instituições, FMSA, justamente para tentar chamar os professores médicos para uma conversa, porque realmente, se não houver um engajamento, os problemas vão sempre se perpetuar, né? Aí, se a gente poderia contar com o senhor para tentar aumentar essa mobilização. Pode sim, né? A gente pode organizar, com certeza. Aí eu tenho mais interesse disso aí que as pessoas participem, mas assim, às vezes você não sabe, mas tudo que a gente decide na coordenação, o coordenador, ele não decide só, né? Ele decide através de um colegiado, né? E esse colegiado ele é formado por representantes de cada um dos departamentos, desde os departamentos lá da morfologia, da anatomia, da fisiologia. Todos os departamentos tem que ter um representante nesse colegiado, entendeu? Quer dizer, assim, mesmo remotamente, que agora que a gente começou a fazer essas reuniões remotas, às vezes é difícil de juntar todo mundo, entendeu? Presencialmente era assim, era uma dificuldade da gente sentar todo mundo para conseguir um quórum adequado para ter aquela questão da representatividade, da democracia que vocês colocam, entendeu? Eu acho que qualquer atividade de fazer esse estímulo da participação dos professores na vida do curso é bem-vindo, e no que eu realmente puder apoiar, participar, eu teria essa disponibilidade. Eu vou deixar a coordenação agora com a vinda com a eleição do novo coordenador, mas eu não pretendo sumir assim da vida da universidade, do CCS, não, entendeu? Quer dizer, então a gente deve continuar participando, mas tanto é que existe assim, o que eu puder fazer de chamar professor, isso aí eu tenho feito sempre, entendeu? Quer dizer, então tem o meu apoio, tá bom? Certo. Tem mais alguns questionamentos aqui, professor. Outro qual o nível de gestão, então, deve ser requerido para que de fato resolvam os problemas apresentados, tendo em vista que a coordenação não tem esse poder? Se o senhor vê assim, uma forma assim, mais resolutiva, já que o senhor falou que as chefias dos departamentos que muitas vezes estão mais envolvidos nesse relacionamento direto com os professores. Como eu falei, o órgão assim, que muitas, inclusive, por exemplo, esse retorno do internato, como é um componente curricular, ele vai ter que passar pelos órgãos da universidade. Não é como só eu chegar e ligar para vocês e dizer, pode voltar tal dia. Não,
Não é assim, tem que passar, por exemplo, pelo CPEX, um calendário novo, que vai ser um calendário de internato aprovado, entendeu? Então, nós não temos o representante no CPEX, eu tenho que ligar para a professora relatora lá para ela aceitar aquele pleito, aquela coisa toda. Então, eu acho que passa pelo fortalecimento e representação do curso nessas unidades que são quem realmente decidem, entendeu? Quer dizer, não adianta eu, por exemplo, como coordenador do curso, chegar e dizer, olha, nós queremos mudar lá para para a Prex, lá para perto do HU. Todo mundo sabe que a gente quer isso, entendeu? Quer dizer, mas como viabiliza isso do ponto de vista financeiro, do ponto de vista institucional, entendeu? Quer dizer, então, realmente a gente precisaria de uma interlocução maior na reitoria, entendeu? Precisa de mais poder mesmo, na verdade. É uma questão... Isso aí tem poder, entendeu? Quer dizer, de participar disso. Falaram também, professor, em relação como houve aquela alteração em relação à carga horária mínima do internato, se poderiam ver se haveria alguma viabilidade dentro desse limite inferior imposto pelo MEC em haver uma readaptação por conta da pandemia para tentar amenizar o atraso na formatura dessas últimas turmas, assim como foi feito no ano passado, e também em relação ao TCC. Se já estão vendo alguma espécie de alteração, porque essas turmas a gente ficou parado, né? Estamos ausentes, então termina que até prejudica na execução do trabalho de conclusão de curso. Se haveria infelizmente já tem as turmas que estão no final mesmo, como a 11º, 12º período, se haveria alguma espécie de estendimento de prazo alternativo ou mesmo de suspensão, cancelamento. Não. Com relação ao TCC, ele não pode ser cancelado porque ele é um componente curricular, faz parte do currículo a apresentação do TCC. O que a gente tem orientado é que sejam realizados, não, se você imagina assim, você vai pegar uma doença rara com dificuldade de coletar casos e fazer um trabalho prospectivo, você vai ter muita dificuldade. Então, seria uma readaptação, faz uma análise da literatura ou uma coisa de questionário que você tenha um controle de tempo maior, mas o TCC ele não vai ser dispensado, não. Vai ser realizado, a defesa, né, precisa ser realizada no último semestre do curso, no 12º semestre. Se esse 12º semestre vai ser em 2021, 2022, aí no primeiro semestre, no segundo semestre, isso aí ainda vai, digamos assim, depender de como essas instâncias, desde o MEC até aqui, vão dar diretrizes para se fazer isso. Mas o TCC, como componente curricular, ele vai ter que ter a defesa. Certo. Agora, a última pergunta que fizeram aqui tanto em relação ao que já foi até a gente abordou aqui, que o senhor disse que vai tentar repassar para o próximo coordenador, mais um pedido, se o senhor se disponibilizaria a elencar por escrito os gargalos e problemáticas possíveis de intervir na gestão do curso de medicina. Como maneira de deixar... Faço sim, só com a exigência, que vocês colaborem comigo aí. Certo, tranquilo. Pois então, alguém tem mais alguma dúvida? Surgiram duas aqui no YouTube. Como o senhor avalia o interesse de candidatos à coordenação? Está realmente havendo durante essa pandemia, no caso, se surgiu algum interesse diferente ou se apenas anterior à pandemia? Tem uma outra, se é mais ou menos o que o senhor já falou, que a adaptação do TCC para caso clínico, eu não entendi se foi uma pergunta ou se foi uma sugestão. Olha, eu te confesso que eu fico até assim meio sem jeito assim, de responder essa pergunta do interesse de pessoas em serem coordenador do curso. A única professora que realmente, antes da pandemia aí,
tinha manifestado interesse tinha sido a professora Lia. Mas isso faz tempo que eu não converso assim com a Lia, eu conversava muito com ela, mas há algum tempo eu não tenho conversado com ela por motivos pessoais. Eu realmente não sei como estaria o interesse dela atualmente, mas eu espero que ela possa ser candidata, porque acho que vai ser uma excelente coordenadora, uma boa coordenadora. Mas outra pessoa ainda não me procurou manifestando interesse em ser candidato, não. A outra do TCC, eu acho que foi uma sugestão, professor, não sei se é cabível, de tentar fazer algo relacionado a um relato de caso. Se poderia se seria viável. Que não deixa de ser uma espécie de produção científica, né? Como que eu trabalho de conclusão do curso, né? Ela implica tipo num projeto de pesquisa e um relato de caso. O relato de caso ele é um trabalho científico, mas não é considerado pesquisa, né? Quer dizer, que a ideia do TCC é estimular a produção científica, a pesquisa, aquela coisa toda. Então, eu acho que tem alternativas, digamos assim, melhores a um simples TCC, entendeu? A um simples relato de caso. Talvez uma opinião, um questionário, essa coisa toda, ela seja mais interessante, entendeu? Do que só um simples relato de caso. Pois eu acho que esses foram os questionamentos. A gente gostaria de agradecer a IFMSA, que é representada pela Luana, ao Centro Acadêmico, pelos meninos aí. Agradecer ao professor Arquimedes, que mais uma vez se dispôs. A gente sabe que muitos dos problemas, infelizmente, não cabem ao professor resolver, mas como coordenador, que é aquele contato direto que a gente tem em resolução, então termina que a gente leva essas demandas para o senhor. Agradecer pelo trabalho desempenhado e, com certeza, eu pessoalmente, como aluno da UF, a gente vai atrás, sim, tentar promover alguma coisa que traga um maior engajamento dos professores e dos acadêmicos. Então, Vinícius, faça só o registro aí, tire um print aí da tela. Certo, eu vou parar aqui a transmissão da tela. E fazer o registro aqui para divulgar na página e abre a tela com as mini telas dos professores e de todo mundo. Acho que... Podem ir falando, não tem problema não. Se alguém quiser falar alguma coisa. Vou tirar aqui o print. Sorriam. Pronto. Mais algo? E FCA, tem alguma coisa a falar? Pronto? Sim, pronto. Pronto. O pessoal aí quer falar alguma coisa? Luana, pela IF? Não posso mais não. Eu quero saber que se tiver, eu dou um remédio. Eu estou dando uma ideia, mas se for preciso, te dá. Eu quero saber todos os pontos. Alberto, você quer falar alguma coisa pelo Casero? Não? Então a gente vai encerrar por aqui mesmo. Mais uma vez, obrigado, professor. A gente aí, mesmo que a sua gestão encerrou aí, mas a gente ainda vai pegar um pouquinho aí, lhe pedir ajuda aí, né, para resolver esses abacaxis aí. Estamos aqui à disposição. Então, boa tarde, né? Boa tarde a todos já, né? Vamos terminar, é isso? Boa tarde, professor. Até mais. Até mais. Tá. Tchau, tchau. Tchau.